Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você desde a sua casa, rezando conosco, seja qual for a sua prece, seja qual for a situação financeira, familiar, tanto desespero às vezes, marcado por angústias, ao redor da palavra de Deus somos consolados, ao redor dos sinais divinos somos amparados sempre mais. Por isso que aqui estamos, por isso que nessa unidade, você desde aí reza conosco e desde aí recebe a consolação que brota do coração do Senhor. Sagrado coração de Jesus, a sua presença é sempre consoladora, sempre nos ampara, quer ser sempre o nosso sustento, a nossa rocha fundamental. Por isso, nesta primeira sexta-feira do mês, consolados pela palavra de Deus, lembramos a oração que o Papa Francisco nos convida a rezar pelos jovens, aqueles que, na dinâmica de vocação, abraçaram a vocação matrimonial, despertados que foram para o chamado de Deus, perceberam que Deus os chama para a vocação conjugal. E no vídeo que fora passado, o Papa ressaltava, não pode. Ele falava da vocação matrimonial, dizendo que todos os traços precisa ser sempre uma ação de amor. Muito mais do que uma convenção social, muito mais do que um evento familiar, um evento da comunidade, precisa antes ser um evento de amor, é uma resposta de amor. E eu digo que muito mais além da vocação conjugal, todas as vocações, se não forem pautadas por esse convite e resposta de amor, deixarão a desejar. Em algum momento, em alguma fase, não serão. Faltará generosidade, faltará fidelidade, faltará paciência, porque faltou o principal, faltou o amor. Por isso, todas as vocações, mas de modo especial, a vocação conjugal, a vocação matrimonial, precisa ter esta base, este sustentáculo. Porque venha o que vier depois, se tiver amor, permanecerá. Se tiver amor, haverá diálogo, haverá entendimento, haverá compreensão, perdão. Vai para frente, tende a progredir. Mas se faltou amor, generosidade não haverá. Fidelidade tampouco. E todas as virtudes deixarão de existir também. Porque faltou o principal. Então, nesse dia, quando o Papa Francisco assim nos convida, falando de modo especial da vocação conjugal, fala para todas as vocações. Se não tiver esse traço na minha vocação, seja ela qual for, generosos, fiéis, pacientes, a gente vai estar sempre deixando a desejar. Então esse convite é para todos nós. Nós que vivemos uma dinâmica vocacional atraídos pelo Senhor. Então ouçamos esse convite, então abramos o coração a essa proposta que Ele quer hoje nos transmitir. Felizes de vocês, e aqui entrou 2 casais jovens, com esses sinais, com esses símbolos. Felizes de vocês que se permitem, nesse conhecimento mútuo, para abraçarem uma vocação tão grande, um projeto tão nobre, que só pode ser obra de Deus, só pode ser um querer divino, acolhido pela generosidade humana. É um projeto de Deus, assim como todas as vocações, mas esse de modo especial. Chegam os 2 diante do altar, descem dali uma só carne, a igreja vai dizer, porque, lembremos, é o Cristo que desce com os 2 para ser uma unidade, para ser uma pertença, para ser uma caminhada a ser traçada juntos. Por causa disso, é Ele que garante a unidade, é o doador do amor que permanece, que vai junto, que enfrenta junto as atividades, e por isso precisa ser alimentada pela oração. Precisa, necessariamente, um projeto tão grande subsistirá,
vai progredir, vai render os frutos que Deus espera quando nos voltarmos para a sua palavra, relembrarmos e celebrarmos a sua presença e sempre alimentarmos pela via da oração. E nós hoje, apóstolos da oração, estamos para rezar para esta realidade. Quantos que às vezes não abraçam a vocação, não abraçam a vida matrimonial por conta do medo, porque tem que ter a festa e no tempo de pandemia não comporta festas, porque tem que ser aquele evento, tem que ter aquele número de pessoas, tem que ter tantos critérios e o sacramento às vezes deixa de ser celebrado. O sinal do amor verdadeiro deixa de ser vivenciado. Então, nesse tempo e com esse convite, rezemos por tantos jovens, aqueles que já abraçaram essa causa, já celebram, já vivem a vida conjugal. Lembrem-se sempre, esses itens precisam aparecer, precisam ser relembrados sempre. Aqueles que ainda adentrarão, lembrem-se, essa causa é bela, é significativa, ela é salvadora, porque é obra do Salvador. Então não tenhamos medo, mas tenhamos coragem. A leitura que nós ouvíamos falava de uma família que celebrou as dores, celebrou a tristeza, mas no final de uma caminhada, de tantas buscas e de tanto empenho, Deus se fez manifestar. A luz se fez presente. Luz é entendimento, luz é sabedoria, luz é discernimento, é a presença de Deus. Que o coração do Jesus, hoje celebrado, nos console, console a cada um de nós, ampare-nos nas dores familiares, nas incertezas que marcam o nosso tempo, que marcam a nossa caminhada de fé. Que essa consciência e que a luz que dele brota nos fortaleça sempre mais. Louvado seja nosso Senhor